Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu tô aqui em mais um vídeo no meu canal. Hoje eu vou falar sobre Palmeiras e Corinthians, Corinthians 1, Palmeiras 0, e eu vou explicar mais ou menos onde o Corinthians se preparou, o que o Corinthians fez para superar o Palmeiras e vencer esse duelo que abre a final, né? A final são 2 jogos, mas o Corinthians já abre com uma boa vantagem, já que ganhou fora de casa. Então, primeiro a gente vai para as estratégias do jogo. E o Corinthians escolheu uma estratégia em que ele ia se defender a maior parte do tempo, ia ter uma cautela para sair jogando, ia buscar, não vou dizer que ia buscar um empate, mas ia buscar correr menos riscos para deixar o jogo vivo para a volta. E foi isso que aconteceu, né? O Palmeiras tentou criar jogadas, tentou se impor dentro do jogo, até conseguiu ter alguns momentos de controle, de volume, mas não dentro de campo na questão de resultado, né? Ele até teve 22 finalizações, 14 escanteios, muitas tentativas, mas poucas efetivadas, né? As chances claras mesmo foram poucas, de um Palmeiras que se viu preso dentro do esquema tático do Corinthians, e agora eu vou para o campinho para mostrar um pouco mais sobre isso. Aqui no campinho em vermelho o Corinthians e em azul o Palmeiras. O Corinthians, sem o Rodrigo Garro, ele foi para o 4-3-3, né? Aqui você tinha 3 meias e 3 atacantes, com o Memphis na direita, o Yuri aqui no meio e o Romero entrou no lugar do Garro e o time jogou no 4-3-3. Qual que era a estratégia? Na hora de defender, você tinha um time com 4, 3 aqui no meio fechando essa parte central, que é a parte onde... A lógica do jogo, né? Se aqui é o funil, você fecha aqui onde o time tem mais chance de criar jogadas de gol, então o Corinthians tinha sempre 3 jogadores aqui, o Carrilho, o Martinez e o Ranieri. E aqui dos lados do campo, os pontas voltavam, o Romero pela direita, o Memphis pela esquerda. O Memphis voltou sim bastante. E a ideia era fechar esses principais espaços do Palmeiras. Isso funcionou muito bem, porque o Palmeiras tinha 3-2-5, mais ou menos, não era um time tão bem fechadinho assim, né? Porque o Marcos Rocha ficava aqui, junto com os 2 zagueiros. Aqui tinha o M. Martinez, o Richard Rios, o Piquerez subindo por aqui, o Facundo, o Estevão e o Vitor Roque. Então a ideia do Palmeiras era tentar abrir o campo, tentar fazer jogadas chegarem em todo mundo e ir construindo as jogadas ofensivas, principalmente pelo Estevão. Tanto que se você olhar esse mapinha aí de posicionamento médio, o jogo ficou a maior parte do tempo pelo lado direito nessa região aqui, que é a região da ponta direita, que é a região do Estevão. Então o Palmeiras mais uma vez foi um time que circulava a bola, mas que tentava muito no Estevão as principais jogadas, principalmente na fase final do jogo ali no segundo tempo. E o Corinthians fechava muito bem o centro, então ele conseguiu tirar muito o Rafael Veiga e o Vitor Roque do jogo. Tanto que o Vitor Roque começa a aparecer um pouco mais quando ele passa a vir por aqui, atrás das 2 linhas de marcação para receber a bola e acelerar por aqui. Não fez um grande jogo, mas uma das escolhas do Corinthians de fechar aqui o meio foi também para tirar esses 2 jogadores da partida e tirou muito bem. Daí você fala, e como é que o Corinthians tirou o Estevão do jogo, já que o Estevão participa de muitos dos gols, né, do Palmeiras? A escolha para tirar o Estevão do jogo foi não evitar que ele recebesse a bola, mas a partir do momento que ele recebia a bola aqui, vinha o Angileri fechar o espaço dele, o zagueiro aqui na cobertura, o volante podia vir por aqui ou fechar aqui o espaço que abriu aqui do zagueiro. Então você sempre tinha muitas dobras e redundâncias de marcação para você dificultar as jogadas ofensivas do Palmeiras. Então quer dizer que o Estevão não fez nada no jogo? Fez. O Estevão recebeu muitas bolas, tem finalização dele recebendo aqui e finalizando em gol. Tem um lance que ele fica por aqui, né? O Corinthians tem a marcação assim, ele tá por aqui, lá mais para a parte final do jogo, recebe a bola aqui, consegue girar e finalizar, mas sem tanta força. Então o Corinthians diminuiu a capacidade de ação dele, né? Acho que é até impossível quando você tem jogadores como o Estevão tirar totalmente ele do jogo. Mas daí o Corinthians fez o quê? Vamos ter uma marcação por zona, a gente não vai marcar individual e vamos ter uma marcação racional. A gente vai tirar os principais espaços dele e dar os espaços em que normalmente o jogador vai levar menos perigo. Foi isso que aconteceu e então ele levou um pouco menos de perigo. Durante o jogo também o Palmeiras perdeu o Marcos Rocha, daí entrou o Mike. Com a entrada do Mike, o Mike passou a jogar um pouco mais por aqui e a saída de 3 passou a ser um pouco mais com o Piquerez por aqui. Daí o Veiga veio mais por dentro aqui, o Richard Rios circulou mais por aqui. Daí o Mike às vezes aparecia por aqui também. Mas ao mesmo tempo foi um Palmeiras que teve ideias, teve tentativas, mas não encontrou muitas soluções para ser perigoso. Teve bola parada também, teve bastante tentativa em bola parada, mas também não foi perigoso nelas. O Corinthians que soube muito bem como sair das principais jogadas ofensivas do Palmeiras e que também soube sair muito bem jogando, né? Então vamos pegar uma saída de bola do Corinthians. O Corinthians saindo com 2 aqui
2 aqui e 3 aqui. O Palmeiras fazia o quê? Ele marcava os 2 aqui, tinha jogadores subindo aqui. Então o Palmeiras subia com bastante jogador aqui, né? Depois tinha os 3 aqui na sobra. E o que que o Corinthians começou a perceber? Que se ele saísse e trouxesse algum jogador para cá, como era o caso do Memphis, ele conseguia sair com o goleiro, com o zagueiro aqui depois, e jogar a bola aqui no Memphis, e o Memphis corria meio que sozinho para atacar a defesa do Palmeiras. E o Corinthians achou esse homem livre muitas vezes. Às vezes com os volantes circulando por aqui, ou às vezes até com o Memphis baixando para receber a bola. Então foi o Corinthians que no início da saída de bola tinha um pouquinho mais de dificuldade, mas jogava a bola para longe para não perder a posse perto do gol, e que depois passou a ter o Memphis e outros jogadores vindo para cá. Então era um Corinthians que foi encontrando soluções e tirou também uma boa jogada do Palmeiras, que é essa marcação alta. O Palmeiras muitas vezes sobe a marcação, rouba a bola aqui e cria uma jogada de gol depois disso. O próprio pênalti do Palmeiras diante do São Paulo foi uma jogada assim, né? O Palmeiras rouba a bola ali e o Vitor Roque acaba sendo derrubado dentro da área. Então isso é uma das outras opções que o Corinthians usou para não ser tão agredido pelo Palmeiras. Isso tudo deu certo. E só para destacar mais uma coisa tática do jogo, o Corinthians, vamos botar o Palmeiras aqui em posição ofensiva, vai, que o Palmeiras normalmente estava mais ofensivo no jogo. Aqui mais ou menos assim o Palmeiras estava, o Corinthians em 4-3-3. Vamos dizer que o Corinthians retomasse a posse de bola aqui. Em vez de ele já passar a bola para cá e depois para cá, esse jogador normalmente recebia a bola, retomava a bola e ia correndo e carregando ela, né, durante o campo. Porque qual que era a ideia? Ele carregar e gerar dúvida se o palmeirense vinha na bola, se o palmeirense não vinha. E daí, por exemplo, se esse jogador vir para a bola, esse aqui pode atacar esse espaço aqui e daí na hora que ele tá vindo, ele passa a bola para cá. Então, era um jeito de você avançar no campo em transição com a bola dominada, porque assim você cria uma possibilidade de você ter mais vantagens no fim da jogada. E se, por exemplo, esse jogador está avançando, vai vendo que não vai ter espaço, ele para, volta um pouco, mata um pouco de tempo. Então o Corinthians até que teve mais posse de bola, mesmo não tendo tanto volume de jogo assim. Muitas vezes o Corinthians retomava a bola e não criava uma jogada ofensiva, mas pelo menos mantinha a posse e tirava um pouco de jogadas ofensivas do Palmeiras. Quando a gente pensa no Corinthians ofensivamente, a gente olha o mapa de finalizações, o número delas, e são só 3. E só uma perto da área, nenhuma dentro da área. O Corinthians só teve 6 ações dentro da área. Só 6 vezes um jogador do Corinthians dominou a posse de bola dentro da área do time adversário, né, do Palmeiras. Então, o ataque do Corinthians não funcionou muito bem, mas a escolha do Ramon Dias não era ter muitas jogadas ofensivas, era ser muito letal nas que tivesse. E esse Corinthians é assim em muitos jogos, porque o Corinthians confia muito que a marcação racional de espaços vai ser importante para você tirar as ações ofensivas do adversário e confia muito que os jogadores ofensivos são muito decisivos. E muitas vezes eles são mesmo, né? Você tem o Memphis, você tem o Yuri, você tem o Garro, que nesse jogo não jogou porque estava machucado, mas você tem ele também no elenco, né? Então é um time que aposta muito, que não vai ter tantas chances em alguns jogos, mas que esses jogadores vão ser matadores nas chances que tiverem. Isso aconteceu de novo, né? Você tem uma jogada de ataque do Palmeiras, o Estevão vem pelo meio, fica sem opção de passe, né? Aquela questão de você fazer redundâncias e tirar as opções dele. Ele perde a bola e daí o Corinthians inicia uma jogada de contra-ataque em que o Memphis atrai a marcação, lança o Yuri que corta para o meio e finaliza para fazer o gol. Não era uma super jogada, um super contra-ataque, uma jogada que tinha muita chance de sair gol, mas você tem jogadores muito espertos, de noção de jogo, com muita técnica, e daí acaba funcionando bem. E o Memphis é um cara que tem sofrido críticas, mas eu acho que ele está jogando muito bem. Eu até falei disso no vídeo que eu falei sobre o Santos aqui, que ele foi um dos melhores jogadores em campo, porque eu entendo que ele não é um jogador que vai aparecer muito em alguns momentos para a torcida com lances muito plásticos, com arrancadas o tempo todo, com grandes jogadas o tempo todo. Mas eu acho que ele tem uma noção muito boa de espaço, inteligência de como ele vai ser produtivo para o ataque. Se a gente pensar na saída de bola, como eu acabei de falar, ele passou a ser o jogador a vir e ser o homem livre para desafogar a saída de bola e tirar o Palmeiras da pressão. Então, quando você pensa num jogo em mais áreas e mais ações dentro de campo, ele é muito importante. Eu percebi isso no jogo contra o Santos. Então, eu não acho que ele esteja jogando mal, eu acho que ele é um jogador muito importante. Se você pega ele desde a chegada dele
Até hoje, ele já deu 11 assistências e o Yuri fez 21 gols. E muitas das vezes é um passe do Memphis para um gol do Yuri. Então eles são jogadores que funcionam muito bem, com o Memphis sempre às vezes dando uma ajeitada simples, dando um passe, parece até burocrático, sendo uma opção até simples de bola, mas é uma jogada muito pensada e uma escolha muito bem feita dele. Ele escolhe muito bem o que fazer, onde tá. E acho que isso ajuda muito o ataque do Corinthians, que é um time que não faz muito, mas quando faz com muita qualidade, né? Isso mais uma vez ficou evidente e o Corinthians sai na frente nessa final. Acho que para o Palmeiras precisa encontrar mais soluções. Se você pegar os últimos 10 gols do Palmeiras, dos últimos 5 jogos, o Palmeiras tem 7 gols em que ou é o Estevão ou é a bola parada que faz valer alguma coisa. Os outros 3 gols ainda são o terceiro gol de partidas em que o Palmeiras já tinha feito gols, né? Então é um Palmeiras que precisa encontrar mais soluções em ataques a bloco recuado, em jogadas de transição até também. Eu acho que o Palmeiras precisa se encontrar melhor dentro dos jogos em mais opções ofensivas. Não que não possa aproveitar o Estevão e não possa usar ele. Eu acho que tem que usar mesmo e mais até. Só que com mais qualidade. Eu acho que tem que criar opções mais claras para o Estevão para ele ser ainda mais perigoso e ser mais efetivo nos jogos. Ele nunca se esconde no jogo. Ele é muito acionado, mas eu acho que você tem que dar umas condições um pouco melhores para ele poder ser ainda mais decisivo nos jogos. Então é isso, acho que o jogo da volta ainda é bem imprevisível, porque daqui até lá ainda são 10 dias. Vai ter uma data FIFA no meio, então o Palmeiras tem bastante tempo para pensar sobre isso, encontrar mais soluções. E eu não duvido que o Palmeiras vença lá de 1-0, o jogo vai para os pênaltis, que o Corinthians vença de novo, que o jogo fique empatado. Eu acho que pode acontecer tudo, mas a vantagem acaba indo para o lado do Corinthians, que não só tem a vantagem no placar, como tem a vantagem de jogar em casa, onde não perde a 22 jogos. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sou Rodrigo Seixas, analista e jornalista de futebol. Se você quiser saber mais sobre tática, eu te convido a seguir aqui o canal para entender um pouco mais sobre como funciona o jogo de futebol. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e valeu!